Olá pessoal, eu sou a professora Gianine Regina Luz, sou engenheira química e mestre e doutora em engenharia química. E hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre o refino do petróleo. O petróleo está presente no nosso dia a dia, não é mesmo? Então vamos trabalhar um pouco sobre esse tema? Bom, o petróleo é um composto líquido, oleoso, inflamável, de cor escura, variando do negro ao marrom escuro. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos e é composto em sua maioria de hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos, e em minoria pode conter compostos como enxofre, nitrogênio, oxigênio e íons metálicos, principalmente de níquel e vanádio. Considerando então que ele apresenta uma variada composição, você sabe me dizer algumas aplicações dele? Sim, pode ser utilizado como combustível e matéria-prima para a produção de vários produtos. Você sabe me dizer alguns deles? Isso, gasolina, GLP, óleo diesel, não é mesmo? Também pode ser utilizado para produzir polímeros plásticos, solventes, óleo lubrificante, parafina para produção de velas, entre outros. E você sabe me dizer como que a gente pode obter esses derivados do petróleo? Sim, é através do processo de refino. Vamos trabalhar um pouco sobre esse tema? Então, o que consiste o processo de refino? Ele é um conjunto de processos, né, como a gente vai verificar agora. Então, ele consiste de processo de separação, de conversão e de tratamento. O que é o processo de separação? É aquele em que há a separação de famílias de hidrocarbonetos de propriedades comuns, utilizando-se para isso de agentes de natureza física, através de ação de energia, pela mudança de pressão e temperatura, ou ação de massa, pela mudança de solubilidade de solvente. Um exemplo em que ocorre a ação de energia é a destilação e um exemplo em que ocorre a ação de massa é a extração com solventes. O processo de conversão é aquele em que as frações de hidrocarbonetos são transformadas em outros produtos através de reações químicas. E o processo de tratamento é aquele em que ocorre a eliminação de contaminantes do óleo cru ou de seus derivados através de conversões químicas. Então, hoje a gente vai focar no processo de separação, mais exatamente na destilação. Certo? Vamos lá? Bom, então, uma unidade de destilação, ela é composta pela dessalgadora e pelas torres de destilação. Bom, a gente precisa, neste caso, usar uma dessalgadora pelo seguinte aspecto. O petróleo, quando ele é explorado e armazenado na refinaria, nos tanques da refinaria, ele apresenta impurezas, que podem ser água, sais inorgânicos, traços de metais solúveis e partículas sólidas. Esses, por sua vez, podem causar a corrosão e ou o envenenamento dos catalisadores nos equipamentos da refinaria. E dessa forma, precisam ser retirados de junto do petróleo para que o petróleo então seja trabalhado e possamos obter então esses derivados. Para isso então, a gente utiliza a dessalgadora. Aqui a gente tem a representação de um processo com a dessalgadora. Então o petróleo, ainda com seus contaminantes, ele é bombeado até um aquecedor. Posteriormente, ele é misturado com uma quantidade de água. A mistura então segue para uma válvula misturadora, onde recebe uma quantidade de emulsificante. A mistura então segue para o equipamento de dessalga,
onde ocorre um processo químico e um processo elétrico. O processo químico é aquele em que há a coalescência das partículas, das impurezas, a junção delas, né? E o processo elétrico é aquele em que é aplicada uma corrente de alta voltagem dentro do equipamento para auxiliar, então, na separação dessas impurezas do petróleo. Com isso, produz-se, então, a corrente de salmoura e a de petróleo dessalgado. Agora, então, o petróleo está apto, então, para seguir para o processo de destilação, que é a próxima etapa. Bom, então temos aqui, né, a destilação do petróleo. Então, a primeira etapa é a destilação, né, atmosférica. Então, o petróleo, agora que está livre das impurezas, ele então segue para uma fornalha, onde são produzidos vapores e líquidos de variadas composições. Essa mistura, então, é alimentada na coluna de destilação, né, onde há vários pratos, como está representado aqui, onde ocorrem sucessivos processos de vaporização e condensação. E com isso, então, são produzidas as diferentes frações do petróleo. Nessa coluna de destilação, a separação ocorre em função das diferentes volatilidades entre os componentes. Então, no topo são os componentes mais voláteis e no fundo os menos voláteis. O produto de topo aqui, ele pode ser parcial ou totalmente condensado, né? E é chamado de destilado. E o produto de fundo aqui é chamado de resíduo atmosférico. Dependendo da qualidade e das características do petróleo, as frações do petróleo aqui podem ser consideradas como produtos finais e para o armazenamento ou como produto intermediário, seguindo para processos de tratamento ou para conversão química. Além disso, o produto de fundo aqui, o resíduo atmosférico, ele segue para a etapa de destilação em coluna a vácuo, para que sejam obtidas outras frações do petróleo. Vamos ver? Então, aqui temos agora a representação de um processo de destilação a vácuo. Então, o resíduo atmosférico, agora ele é alimentado numa fornalha, é aquecido, são produzidos outros vapores, outros líquidos, e esses, por sua vez, são alimentados aqui na coluna de destilação a vácuo, né? Produzindo-se então uma corrente de gasóleo de vácuo e de resíduo a vácuo, que é o asfalto. Aqui dentro dessa coluna, a pressão deve ser a mais baixa possível para evitar então o craqueamento excessivo dos componentes do petróleo. Certo? Então, com isso, agora a gente verificou algumas propriedades e características de funcionamento da destilação. Certo? Então, vamos agora para algumas considerações finais. Bom, o petróleo e seus derivados são muito importantes para a nossa sociedade e geram muito emprego e renda. Além disso, a qualidade dos produtos depende do conhecimento de processos industriais relacionados à refinaria. Uma outra questão que nos preocupa hoje é a questão de geração de resíduos vindos de produtos do petróleo. Acredita-se que uma das melhores formas de diminuir, né, a menor geração de resíduos é o consumo consciente, é o reuso, é o reaproveitamento, a reciclagem e o uso de equipamentos de combustão eficientes. Dessa forma, a gente pode diminuir, então, a geração de resíduos. Então, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Agora, aqui eu mostrar para vocês algumas referências em que eu me baseei para montar a aula. Certo? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.